Meus amigos, eu vim aqui na Cristais de Gramado para conversar com o grande maestro Júlio César Wagner, responsável pelo espetáculo A Voz do Cristal e também pelo espetáculo O Som dos Anjos, que vai acontecer nos meses de novembro e dezembro aqui na Cristais de Gramado. Ele também é o maestro da Orquestra Sinfônica de Gramado, aquele concerto belíssimo que tivemos na Rua Coberta na abertura, e também teremos outros, né, maestro? Com certeza, com certeza. Você sabe aquele espetáculo que a gente já viu aqui? Eu tenho certeza que se você ainda não viu, tem que vir na Cristais de Gramado para conhecer. Ele tira som das taças de cristal. E aí eu tive a curiosidade. Se eu tenho essa curiosidade, eu acho que as pessoas também têm. Como é que pode isso? Como é que é possível fazer com que os cristais ali saia música ali? Você consegue realmente tirar notas musicais, né? Inicialmente foram sons que se transformaram em notas que viraram melodias. Pois é. E através da taça. É incrível. Hoje nós vamos revelar este segredo. Como é que isso é feito, maestro? Primeiramente, a gente gera um atrito na borda da taça, fazendo assim com que ela crie uma ressonância. E essa ressonância vai produzir o som natural de cada uma das taças. Por mais que elas sejam iguais em tamanho, elas produzem sons diferentes. Mas como é que, por exemplo, eu vejo que cada taça ela tem uma quantidade de água diferente. Exato, exatamente. Aonde que entra a água nisso tudo? O som natural da taça é produzido por ela sem a água, mas a água serve para afinação individual de cada uma das taças. E como é que você sabe a quantidade de água que tem que colocar em cada taça para dar aquela nota certa? Aí a parte super interessante é que o cristal, ele é vivo. Ele trabalha conforme a condição climática. Então, se está muito quente, ele dilata, muda a quantidade de água que a gente tem que adicionar ou tirar. Então, cada dia é uma afinação diferente. Então, a gente tem que adicionar ou tirar a água conforme a necessidade para a gente atingir a nota perfeita. Mas você já tem, então, uma noção de mais ou menos a quantidade? Mais ou menos. A quantidade específica é impossível a gente dizer, essa taça vai 230 ml. Não, que cada dia muda, mas aproximadamente sim, é essa quantidade aproximada, e cada uma das taças vai uma quantidade diferente de água. E você descobriu isso como? Testando? Como é que foi? Na verdade, foi um experimento que eu fiz na universidade. Eu sou músico, eu estudo música há muitos anos, então foi um experimento feito na Universidade de Música, onde a gente produziu instrumentos diferentes, instrumentos que produziam uma série harmônica e uma quantidade suficiente de harmônicos para a gente produzir a música. E a harmônica de cristal eu encontrei em um único relato na universidade, em toda a biblioteca, e me chamou muita atenção naquele momento. Acabei desenvolvendo um trabalho de pouquíssimas taças e encerramos um ciclo naquele momento. E depois surgiu um café, Cristais de Gramado, aqui está o resultado. Olha só, quanto tempo já que tem esse espetáculo? Esse espetáculo há 4 anos. E é todo dia? Como é que funciona? Todos os dias, a gente inicia pela manhã, às 9 horas e 30 minutos, tem a primeira apresentação, encerrando às 16 horas a nossa última apresentação. E sempre assim, 9h30, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Apresentações sempre de hora em hora. E como é que vai funcionar o Som dos Anjos? O Som dos Anjos, Kaique, é um espetáculo muito especial. Surgiu de uma ideia de trazer a música através dos cristais e compartilhar com outros instrumentos. Vivia sempre aquela procura das pessoas, maestro, aonde que a gente consegue ver esse instrumento com uma orquestra? E a gente, uau, isso vai ser lindo. E a gente acabou construindo esse espetáculo. A gente teve a primeira edição no ano passado e esse ano totalmente reformulado. Quem assistiu ano passado pode voltar, porque vai ter um espetáculo inteiramente inédito e novo aqui na Cristais de Gramado, com esse instrumento e, é claro, com a nossa mini orquestra e com a nossa solista maravilhosa, que é a Taine, né, também fazendo uma grande participação. Imperdível, viu? Imperdível. Mas são quantas taças aqui no total? Nós temos 46 taças e cada uma com uma nota diferente. E a quantidade de água varia em torno de quanto a quanto, mais ou menos? Varia muito assim. Taças grandes, a gente consegue até atingir 7 notas diferentes com a mesma taça. E varia de muito menos detalhes. Por exemplo, essa taça para essa taça, a quantidade de água é grande. Mas quando a gente quer uma nota aproximada, a quantidade é mínima, pode variar até de 5, 10 ml
de água. É mínimo mesmo. Nossa, é um estudo gigantesco que você fez para chegar nessa proporção exata. É um estudo interessante e, claro, a gente sempre busca a melhor taça, porque a taça ela é feita para você degustar um bom vinho, se apreciar. Só que neste caso, a gente está utilizando ela como um instrumento musical. A gente escolhe a melhor taça possível dentro de diversas e aquela taça vai atingir a nota que a gente precisa. Uma coisa que é importante falar, só funciona com taça de cristal? Taça ou de vidro cristal. também? Vidro funciona também, em alguns casos. Por exemplo, a taça tem que ser muito fina, tá? E a borda muito fina. Normalmente o vidro ele é composto por um material mais grosso, justamente pela questão da segurança. E o cristal, como é um material mais delicado, a gente consegue atingir uma vibração muito maior. E aí o som é extremamente agradável e lindo, como vocês vão ver. Vamos ver na prática então. Agora me explica uma coisa, Vamos lá. as mãos têm que estar molhadas? Sempre molhadas. As mãos têm que estar molhadas para quê? A gente adiciona atrito na borda de cada uma das taças. Por exemplo, temos uma taça de cristal. Eu estou com a minha mão molhada, certo? Eu vou adicionar o toque e o som vai acontecer. E através deste som que está produzindo essa taça, a gente entra com a quantidade de água, criando uma nota musical. Ela gera uma caixa acústica com a frequência em hertz da nota que a gente precisa. Porque com o dedo seco não sai nada. Com o dedo seco ele desliza, Kaique, e aí não gera o atrito. É a mesma estrutura de um violino, por exemplo. O violino você pega e adiciona com o arco na corda, que faz a corda vibrar e produzir o som. É a mesma ideia. Por isso que a harmônica de cristal é um instrumento de fricção, justamente pelo atrito na borda da taça que produz o som. E a partir daí a gente gera todas as notas Que possíveis. bacana. Agora uma coisa que me chamou a atenção. Você, quando faz o som, olha só, não tem nada na taça. Nada. Mas ela sai na caixa de som. Como é que é essa microfonagem? Ah, isso foi interessante, porque a gente teve que fazer um estudo muito grande em relação a como captar o som deste instrumento. A gente utilizou todos os microfones possíveis, até os microfones exclusivos para piano, que são umas tartaruguinhas pequenininhas, exclusivo para piano. O que acontece? Nenhum conseguiu chegar à altura de transplantar o som da harmônica de cristal para as pessoas. Aí a gente buscou várias estratégias até chegar ao microfone condensador, que justamente é o mesmo microfone que a gente utiliza para microfonar os instrumentos de cordas, e aí a gente conseguiu ter essa amplificação. Por isso a gente está conversando aqui e ele está sendo amplificado por aqui, porque todo o instrumento está amplificado por um condensador. Mas o interessante é que a gente fala, não sai na caixa de som, mas quando você passa aqui, sai. Ah, sim, com certeza, porque ele justamente está buscando o som da taça. Meu Deus, que tecnologia! É incrível, né? É incrível, é incrível. Incrível, né? Vamos lá, agora como é que Vamos eu faço para eu também fazer fazer um som, né? Vamos lá. Melodia não vai sair. Primeira coisa, temos que molhar os nossos dedos. Molhe os seus dedinhos, por favor. E agora o primeiro passo, Kaique, eu te peço que tu esfregue bastante os seus indicadores na sua calça, no jeans. Justamente para quê? Para a gente gerar atrito necessário para ter a vibração da taça. Mas aí você fala para eu esfregar os dedos na calça, mas Exatamente. aí não seca o dedo? Seca o dedo, mas você gerou o atrito. Agora você vai molhar novamente os seus dedos e tira o excesso da água. E agora, Kaique, super importante, encosta seu dedo úmido na borda da taça e começa a fazer um movimento sempre circular. Exato. Sente a energia, sente a vibração do cristal. Sinto a vibração. Agora vai fazer a mesma coisa nesta taça aqui com a outra mão. Vem com a mão esquerda, vamos lá. E com a mão direita nesta. Agora escuta a magia. Toca. Consegue com as duas mãos? Desafio? É incrível, não é? Tô me sentindo... Tô todo arrepiado aqui, gente. E é isso.
sensacional, não é? Sensacional. É sensacional. Essa é a harmônica de cristal. A sensação que você teve tocando esse instrumento é única, porque todo o atrito que a gente disponibiliza para a taça, ela nos devolve em vibrações e som. É poético. Maestro, agora mais uma surpresa, né? Como é que funciona esse negócio do fogo, assim, ficar mexendo conforme a música vai tocando? Isso é uma coisa muito interessante que se chama a Dança das Chamas. Ele é um experimento de Rubens que foi feito lá nos anos 20, justamente para mostrar a frequência da onda sonora através de uma gama, que hoje a gente pode ser utilizado eletronicamente, mas naquele período não tinha como. Então foi utilizado o fogo justamente para ter essa diferenciação da gama. Então a gente tem um tubo, todo ele com gás, a gente aciona esse gás que cria uma chama bem pequena e através do batimento da música, essa chama cria vida. Então ela realmente tem a explosão, conforme a vibração da música, exatamente. Olha só. Então a gente canaliza o som vem e bate, e quando ele volta, vem a nova onda, que se choca e a chama... Ou seja, tudo é a vibração. Tudo é vibração. As taças tudo vibram, vibração. Faz o som. Exato. E a condução da chama através da vibração. Então é tudo energia. Tá aí, gente, para vocês então, mostrando com exclusividade como é que funciona a mágica do som do cristal com o grande maestro Júlio César Wagner. Obrigado, maestro. Obrigado, Kaique. Muito obrigado pela visita e muito obrigado por gerar esse conteúdo para levar essa arte para todas as pessoas. E vamos de música, né? Claro que sim, vamos sim, vamos com lá. certeza. Telmo de Freitas, que chegou há pouco tempo junto com a Irane de uma exposição internacional, eles estiveram em Veneza, né, Telmo? Como é que foi essa experiência? Mesmo. Olha, Cristais de Gramado então teve na Bienal de Veneza, levando 3 peças. Foi a nossa primeira participação, tivemos com um grupo de artistas brasileiros das mais diversas técnicas, na nossa técnica apenas a Cristais de Gramado. E fizemos bonito lá em Veneza. O mundo conheceu a capacidade e a imaginação do artista brasileiro. Levamos 3 peças muito bonitas, 2 já ficaram por Veneza mesmo, depois o Kaique vai mostrar foto, porque as peças não estão aqui. E então ficaram em galerias da cidade de Palermo. A peça que eu não quis deixar em Veneza, que nós trouxemos de volta, é um barco maciço, com incrustações de pedra basalto e de madeira de uma casa italiana centenária. É um barco a vapor que estiliza os barcos em que os italianos chegaram no Brasil. Então, como este é o ano do Sesc Centenário dessa chegada, nós fizemos com basalto e madeira para lembrar o que eram os materiais que os italianos encontraram aqui para fazer as suas casas, os seus negócios, e ter aí a proteção das suas famílias. Que bacana. Agora tem uma novidade que soube que você conseguiu trazer para Gramado agora em 2026,
uma exposição também internacional que nunca aconteceu no nosso país. Isso, primeira vez que acontece no Brasil, na verdade apenas a terceira edição. A primeira vez foi na Costa Rica, a segunda no México, e a BIAV 2026 vai acontecer aqui em Gramado, na Cristais de Gramado e no Centro de Cultura. BIAV quer dizer? A BIAV é a Bienal Ibero-Americana do Vidro Artístico, ou seja, artistas de toda a América e da Península Ibérica. Vão estar aqui em Gramado, estarão aqui, já começa agora dentro de um mês o recebimento desses trabalhos dos artistas e começa o júri a fazer essa pré-seleção. É de 26 de maio? 23 de maio a 21 de junho. Praticamente um mês. Será mais de um mês, inclusive, porque pela experiência das feiras, das BIAVs anteriores, nós teremos aqui até um baile de máscara no dia anterior à abertura, em que cada artista trará a sua máscara. Terá que confeccionar a sua máscara. Isso é uma competição? Isso é uma competição, tem uma premiação em dinheiro e tem o ego do artista, porque os artistas gostam deste reconhecimento, as pessoas gostam de ser reconhecidas e internacionalmente serão bastante reconhecidos os artistas que ganharem as diversas categorias, desde estudantes até profissionais já renomados. Agora, essa experiência que vocês tiveram este ano lá em Veneza, vocês não concorreram, né? Vocês apenas expuseram. Agora, ano que vem, vocês vão para disputar. Exato, não concorremos porque escrevemos os trabalhos tarde, já era fora de competição a nossa exposição então. E agora, para o ano que vem, vimos como funciona essa Bienal e vamos inscrever nossos trabalhos. E vocês deram aula lá, né? Mostraram técnicas que eles não conheciam, né? Na verdade, o dragão, dragão do mar nós chamamos, né? O esqueleto de um dragão alado, ele tem uma execução muito difícil. O nosso artista Lucas Dornelles é que fez. É um maçariqueiro bravíssimo, como eles disseram. E ele usa o vidro murano, que é o que nós fabricamos. A grande diferença é que todos os artistas internacionais que trabalham com essa técnica usam um outro material, borosilicato, que não tem no Brasil, e dá uma diferença, facilita muito o trabalho. Então os artistas se surpreenderam que ele, com esse material difícil de ser trabalhado, atingiu um resultado maravilhoso. Muito bem, olha, depois desse espetáculo que nós tivemos com o maestro, né, nada melhor do que ter boas notícias aqui da Cristais de Gramado com o grande Telmo. E fazendo novamente o convite, né, Telmo, do Som dos Anjos, né, que começa agora em novembro. Isso, o Som dos Anjos, um espetáculo maravilhoso, intimista de Natal, onde nós reunimos uma pequena orquestra. A solista Taine é espetacular, uma menina talentosíssima, e a nossa Voz do Cristal com o nosso maestro Júlio. Venham, vale muito a pena, tenho certeza que vocês sairão emocionados e satisfeitos com a originalidade e execução do nosso espetáculo. Fica ligado no nosso portal, kaiquemarques.com.br, que a gente vai estar divulgando as datas certinhas, os horários para vocês. Telmo, muito obrigado. Obrigado, Kaique. Agradecer a você, a Catiúcia, que nos recebeu tão bem, o maestro, a Irane também e toda a equipe aqui da Cristais de Gramado. Sempre um prazer te receber. Valeu, gente. Valeu.